Boa tarde, sejam bem-vindos ao canal Setup 123 Forex. Aqui é o trader Alexandre Viana. Hoje eu passei para os nossos alunos, tá? As pessoas que já fizeram o curso ou que estão ainda fazendo o treinamento, agora algumas orientações, alguns estudos dos pares e orientações para que sejam colocados nossa ferramenta, né, o nosso software posicionado para abrir as operações, tá bom? Primeira ordem que foi passada aí foi o USD JPY, né? O USD-IN no M120, uma ordem de compra com risco de 0,2. Então vamos lá, vamos fazer o estudo desse par. Então temos aqui a nossa linha de resistência, tá? Então, no M480, para quem já está acostumado com a nossa nomenclatura, 48 pips por Heikiashi, tá? Ou por Renko, tanto faz, sem problema algum, tá? 48 pips por cada Heikiashi desse aqui formado, tá? Então no 480 fazemos toda a nossa linha de estudo, a resistência e o ponto mais alto, tá? E o nosso suporte que estava nesse momento aqui, ele foi quebrado, depois ele se tornou o que? Passa a ser praticamente a nossa resistência, né? Então, como é que a gente adota esse procedimento, tá? Para quem colocou aqui, marcou o suporte ou a resistência nesse ponto que eu estou agora, praticamente ela foi quebrada, tá? Então nós temos aí uma resistência no longo prazo e um suporte no longo prazo. Vamos voltar aqui um pouquinho para 240, ou seja, 24 pips por box. Nossa resistência e nosso suporte, deixa eu diminuir aqui um pouquinho a tela. Nossa resistência e nosso suporte você não muda, ok? Mas você faz ajustes, se necessário, na linha de tendência. Aqui não é tão necessário, tá? Mas se quiser fazer algum tipo de ajuste, sem problema algum, lembrando que tanto linha de tendência como suporte e resistência, no mínimo 3 toques, tá? Em cada ponto aqui, ok? No mínimo 3 toques. Então aqui a gente tem nossa linha de tendência de baixa, isso mesmo. Porque o preço bate nela e vai para baixo, toca nela, vai para baixo. Então muita gente ainda me pergunta o que é uma quando eu falo LTA ou LTB, não gosto de ficar usando muito termo técnico. Não. LTA, linha de tendência de alta. LTB, linha de tendência de baixa. Então aqui é uma linha de tendência de baixa. Por que, Alexandre? Porque vamos chamar a nossa linha de tendência de baixa de santo. Então o preço toca aqui, o santo empurra para baixo. O preço toca aqui, o santo empurra para baixo. Então nossa linha de tendência de baixa, ok? Após romper no 24 pips por box, aqui, ou por Renko, ou por Heikiashi, ok? Temos o nosso cruzamento das médias móveis, temos uma retração aqui, ok? E tivemos uma outra boa retração em cima do que era suporte. E aí, se você ampliar aqui um pouquinho, tá, você vai ver que o fechamento do teu Heikiashi, após a retração, ela pode ser uma retração perfeita, voltando até a média móvel de 36, ou uma retração não tão boa assim, tá? Mas o fechamento do teu Heikiashi já mostra, tá, que o fechamento dele ficou acima do ponto 2, 3, tá? O ponto 1 vem de lá de baixo. Então você tem o setup 1, 2, 3. Vou marcar aqui. Ó. Por isso que se chama 1, 2, 3. Ok? O ponto 2 e o ponto 3, 2 e 3 é sempre do ponto mais alto até a retração, ou do ponto mais baixo até a retração, se você estiver fazendo operações de venda. Então nesse caso aqui é uma operação de compra, então é do ponto mais alto até o ponto mais baixo na retração. Se você estivesse fazendo uma venda, é do ponto mais baixo até a retração, né? Ficaria um ponto mais alto. Então aqui no 240 foi passado uma orientação para quê? Para que a gente esperasse o quê? Nós temos um target de longo prazo bom, tá? E temos aqui, estamos aguardando agora uma retração no 120. Então, lembrando que pode ser uma boa retração, tá? Ou uma retração que vá até a média móvel de 36, aí você conseguiria conectar aqui tua linha de tendência, ok? Mas
Se você ampliar aqui um pouquinho a tela, sem forçar muito, você conecta, pelo menos você consegue conectar aqui 3 pontos. Então, se você esticar aqui, tá? Vou ajustar um pouquinho, ficou muito inclinadinho. Ok. Então, aqui seria o ideal. Então, temos aqui o nosso ponto de entrada, ou seja, esperamos uma boa retração, então foi passado uma operação de buy order no M120. Lembrando que eu tenho a minha linha de tendência. Caso, tá, o meu Heikiashi fique acima do meu ponto 2, 3, eu posso ativar o meu software de forma manual, ele não é um robô, tá? Eu estou fazendo o que? O meu top down approach, eu estou fazendo a minha abordagem de cima para baixo, então eu estou aguardando o momento ideal de entrada. E se o preço, obviamente, não quebrar essa minha linha de tendência, ok, passar por aqui, entrar nessa zona, nessa região, ele não vai ser ativado, ele não vai disparar. Então, no modo automático, o que foi passado, tá? Eu não vou puxar aqui o meu template. Se eu puxar o meu template, ele apaga as minhas linhas. Então, eu vou puxar o meu robozinho daqui, tá? Vou colocar o meu robô em ação. Eu estou no M120, não vou entrar ainda no modo automático, vou deixar ele no modo manual por enquanto, tá? O meu stop loss pode deixar no módulo automático. Não vou trabalhar porque pode ser que abra mais odds, eu vou trabalhar pelo valor real que eu tenho mesmo na conta. Meu risco 0.2, ok? Quando eu tocar no stop loss, no primeiro TP, eu quero que vá para o break even? Não, eu quero deixar oscilar mais a operação, tá bom? No meu MI, eu estou trabalhando no 120, vou colocar aqui 12 pips de stop loss, certo? Aqui existem uns parâmetros que para quem já conhece faz o curso, vou colocar aqui para ele esperar, aí eu ativo quando ele for para cá. Então vou dar um OK, perfeito, tá? Como trabalhamos esse software? Lembrando, ele não é um software, um robô, ele é um software, eu posso dizer, você pode chamar até de uma calculadora gestora, um software gestor. Então, se quebrar esse ponto, se você quiser na mão, clica aqui no buy, ele abre a tua ordem, ok? Então, vou colocar ele no módulo automático. Opa, módulo manual. Primeiro vamos colocar aqui buy ordens, como foi passado. Módulo automático 0.20. Perfeito. Próximo par passado, Audi USD, M120 também com um risco menor, tá? Então vamos lá, vamos fazer o estudo do Audi USD. Aqui eu coloco o meu template que gera o meu Renko, tá? Então ele está aqui já no 480. Quando eu aplico aqui as minhas linhas de tendência, aqui eu tinha um suporte, ele foi quebrado. Esse suporte, eu vejo também o histórico do passado, né? Então aqui eu tenho mais de 3 pontos, então estou olhando aqui o histórico do passado, tá? Se você quiser, você pode abaixar, fazer um ajustezinho, abaixar aqui um pouquinho a linha, sem problema algum, mas você vê que o suporte foi rompido. Tocou neste outro suporte, então aqui que perdemos o nosso suporte, aí ele tocou aqui num outro suporte, e aí a gente percebe o que? Nós temos aqui, vou dar uma diminuída nessa tela, tá? Pouca gente consegue enxergar, mas você tem uma linha de tendência forte aqui, ó, tá? Que o preço chegou a tocar uma vez, 2, 3 vezes. Agora eu vou ampliar e vai aparecer essa linha de tendência, tá? Que pouca gente chega a isso. Normalmente o mercado reage, tanto é que ele encontrou linha de tendência com um suporte e ele reagiu, ok? Que são essas linhas marcadas? Vamos lá. Eu vou apagar essa linha aqui, só deixei aqui de curiosidade para mostrar para vocês o entendimento disso, por que a gente coloca essa linha aqui e por que o mercado está reagindo aqui, tá? Como não é um mercado, não é uma ciência exata, então o nosso software gestor, ou se você quiser chamar de robô gestor, tanto faz, serve para isso, para você calcular o risco da gente estar esperando uma retração. Então a gente está fazendo o quê? Um contra-tendência. Vamos para o nosso 240. No 240 nós tínhamos aqui uma linha
de tendência que estava neste ângulo, depois ela mudou. Então, se você observar, você vai ter 3 toques nessa linha. Lá em cima, aí tocou aqui, o santo empurrou para baixo, rompeu. Eu tenho a minha média móvel de 36 no 240, tá? Uma das estratégias aprendidas aí no curso, tá? É para mostrar para vocês que a importância da média móvel de 36, praticamente o preço está quebrando essa média móvel de 36, você vai lá para o teu 120 ou 12 pips por box. Lembrando que resistência e suporte a gente não mexe, mas a linha de tendência você pode fazer um ajuste, que praticamente continua sendo a mesma linha de tendência. Tá? E, incrivelmente, o preço reagiu em cima de um suporte, quando ele deu o primeiro ponto de entrada no M120. Então, o que aguardar? Se você traçar a tua linha de tendência aqui por baixo, tá? Ajustar essa linha de tendência um pouquinho, nós colocamos aqui, isso aqui vai ser um contra-tendência, né? Porque a tendência do par, por enquanto, ainda é de sell, de venda, tá? Então, ativamos aí o robô para fazer o quê? Para fazer uma contra-tendência. Então, o risco é menor, 0,10. Então, vamos lá. Vamos pegar nosso robô aqui novamente, tá? Deixa ele no módulo manual, tá? Para o robô entrar, tá? O stop loss pode ser no modo automático, aqui pelo valor real, ok? Risco, contra a tendência 0,10. Ele vai entrar no 120, 12 pips de stop loss de distância, tá? Não quero que quando toque no TP1 ele já proteja. TP1 é take profit, né? Não quero que ele proteja, já jogue para o break-even, não, porque eu gosto de pegar movimentos mais longos. Vou pedir para ele esperar até eu me posicionar lá. Então 0,10, 12, 12 no 120, TP1, TP2, TP10. O que seria isso? Se teu stop loss for de 30, o teu primeiro TP1 é 30. A tua segunda ordem que vai abrir vai ser 2 vezes o 30 e a outra vai ser 10 vezes o 30, ou seja, operações de longo. Vamos dar um OK. Tá? Risco de 0,10. Buy ordem, porque o sistema está detectando que ele está numa tendência de alta nesse momento. Vamos mudar aqui para Buy, ok? E depois você vai para um módulo automático. Então, se ele fizer o pullback ou a volta, passar por aqui, você tem chance aí de pegar aproximadamente 169 pips, ou dependendo, se ele trocar de tendência, até mais. Tá bom? Vamos olhar o nosso próximo par aí que foi passado. NZD USD, mesma coisa, buy ordem em 120, NZD USD. Então vamos lá, fazer nosso top-down approach, ou abordagem de cima para baixo, ok? Temos aqui o nosso suportão. Aqui tínhamos um suporte, ele bateu 3 vezes no suporte, rompeu, um cruzamento das médias móveis, linha, a tendência principal é de venda, tá? Foi passado um buy ordem porque vamos fazer um estudo mais aprofundado disso aqui. O preço não fica o tempo todo caindo, ele faz uma pequena correção, né? Vamos colocar lá no nosso 240, tá? No nosso 240, a gente tem um target que seria a média móvel ali, ó, de 36, tá? Esse seria o nosso primeiro target. A gente anota essa média móvel aqui. E aí, no 240, teríamos uma linha de tendência um pouco forçada, né? Ó, um pouco forçada. Então não vamos marcar essa linha de tendência no 240 não, que ela é um pouco forçada. Mas vamos marcar uma linha de tendência no nosso 120. Então no nosso 120 aparece bem. Você pode conectar no mínimo 3 pontos, tá? Lá de cima você tem 2 pontos lá em cima mais um ponto aqui embaixo. Ou você poderia mudar de ângulo, tá, gente? Não considere isso um erro não, porque a linha de tendência ela muda de ângulo. Então tem gente que marca lá de cima
Aí quando eu anoto aqui, faço isso aqui, a pessoa fala, pô, eu errei. Não, não errou não. Ela começou lá em cima, depois ela mudou. Ó, essa aqui é a nossa linha de tendência, ok? E foi pedido para colocar um buy stop, tá? Buy stop não, perdão, gente, um buy order nesse par, para que você também faça aí. Ele pode fazer uma retração até a tua média ali no 240, você vai pegar 117 pips. Então é simples. A gente praticamente aqui traça a nossa linha de pullback, e caso o preço quebre essa linha de pullback aqui, tá? O ponto 2 e o ponto 3, lembrando que o ponto 1 está aqui nessa região, ponto 1, ponto 2, aí aqui você quiser desenhar bonitinho, faz um ajustezinho aqui, ótimo, sem problema algum. Deixa aqui, se a vela, próxima vela, quebrar o ponto 2, vamos ajustar um pouquinho. Se esse Heikiashi, se o fechamento desse Heikiashi, ou hoje ou amanhã, ficar acima, ele vai fazer uma abertura, tá? Então vamos colocar nosso software, esse aqui não, esse aqui, ok? Módulo automático, não vai abrir agora, melhor não. Módulo manual, o stop loss pode deixar no módulo automático. Vamos jogar aqui o nosso equity, vamos trabalhar com 0,2%, então você pode ter alguns loss que você não vai quebrar a sua conta. Estamos trabalhando no 120, vamos trabalhar com 12 pips para deixar um pouco o preço flutuar. Quando tocar no TP1, joga para o break-even, false. Queremos pegar movimentos mais longos, ok? Vamos pedir para esperar até a gente fazer a checagem, tá? Do que queremos. Então, vamos fazer a checagem desse par. Esse par é o NZD-USD M120 buy order. Então, vamos lá. M120 nós estamos aqui, ok? Vamos colocar aqui buy primeiro, depois você passa para o módulo automático. Perfeito. Próximo par, NZD-JPY M120 buy order. Vamos raciocinar o porquê, né? Lembrando que se não for em direção do nosso robô gestor, tá? Não tem problema, ele não vai abrir a tua ordem. Então, isso é uma das grandes vantagens. Aqui temos o que? Um suporte, certo? Vamos marcar aqui nossa linha, nossa perda de suporte. Aqui mais ou menos nessa região. Então o preço tocou, virou um suporte, subiu, depois virou resistência, tá? Vamos dar uma olhadinha no passado. Tá ok, temos aqui outro ponto. Então lembrando que isso aqui são áreas, vocês podem até estar enxergando diferente, tá? Mas não pode estar tão diferente de 100. Você pode marcar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, não tem problema algum. Então vamos analisar este par aqui, NZD-JPY, foi passado um buy order. NZD-JPY, buy order. Vamos ver o motivo. Tá? 240, mesma coisa. Vamos ampliar. Na média móvel de 36 ele chegou a quebrar, mas não tem problema se ele voltar, tá? Vamos marcar aqui nosso target, a nossa estratégia de 240 por M60. Vamos colocar assim, mas quem já fez o curso sabe o que eu estou falando. Então você marca aqui a tua média móvel de 36, tá? Vamos lá por 120, tá ótimo. No 120 você já consegue enxergar a nossa linha de tendência. Vamos voltar aqui um pouquinho, que pode passar desapercebido, tá? Temos aqui uma linha de tendência, ok? Ó, tá aqui a nossa linha de tendência, olhando aqui para o passado, tá? Depois quando você joga no 120, você ajusta a tua linha de tendência. Você tá vendo? Ó, ela muda de ângulo, tá? Como que você ajusta? Simples. Eu já deixei ela desativada, você dá o del, opa, perfeito, ela some, e aí vamos marcar a nossa linha de tendência neste
número de pips. A gente não fala time frame quando a gente está utilizando o Renko, tá? Nós falamos número de pips por box, então box, bricks e tanto faz. Aqui nossa linha de tendência, no mínimo 3 pontos. Lá em cima já tem 2, 3, 4 pontos. Então preço bate no santo, volta, preço bate no santo, volta, por fim ele rompeu. Cruzamento das 3 médias móveis. E aí colocamos o que? Caso o preço retorne até aqui, média móvel de 36 é o ideal, 24, e vá para cima, temos aqui o nosso suportão só esperando, tá? O preço tocar e ir para cima. Então a gente não precisa ficar esperando, nós não somos o grande entendimento desse mercado é que você não se torna escravo dele, tá? Então NZDJPY você vai colocar novamente uma tendência de uma contra-tendência, então você teria mais ou menos aí uns 119 pips, a mesma coisa, tá? Eu tenho um template salvo aqui com o software gestor, mas eu não vou puxar o template, porque senão vai sumir as minhas linhas, né? Então eu já vou lá, pego o meu gestor, Open Trade, módulo manual, stop loss pode deixar no módulo automático, vou trabalhar pelo valor que eu tenho de conta, vou colocar aqui meu risco de 0.2, vou colocar aqui, como eu estou no 120, eu vou colocar 12 pips de stop loss para deixar o preço oscilar, tá? Quando tocar no TP1, não quero que ele feche, que ele já proteja, não há necessidade, deixa a operação oscilar, isso é importante. Às vezes no mês ruim tua conta tem algumas perdas, mas se você deixar oscilar no mês, quando você pegar ou no mês, ou num dia ou numa semana que você pegar um movimento mais longo, vai ser bem interessante para você, vai cobrir a tua perda, tá bom? Então, mas isso é super importante. Então aqui, buy order, então vamos lá. Módulo, primeiro no Trade Search For, vamos procurar ordem de Buy Orders, ok? Depois jogamos no módulo automático, feito, certo? Então vamos colocar, vamos ver o próximo, para aqui, GBPCAD M120 Sell, GBPCAD M120 Sell, opa! Tá olhando, tá subindo e estou mandando vender. Calma lá, né? Então, vamos fazer o top-down approach desse par? Vamos. Tá aqui o cruzamento das médias móveis, tá? Aí, o que era? Tínhamos aqui um suporte bem clássico, ó, neste ponto, ou neste ponto aqui, pelo menos os 3 pontos. Perdemos o suporte e tínhamos outro suporte aqui, novamente perdemos esse suporte. Tá? E vamos já para um target de longo prazo. Aí se você tem dúvida com relação a esse target de longo prazo aqui, o que a gente vai fazer? Diminui um pouquinho e dá uma olhada para o passado. Então você pode perceber que este suporte aqui, ele foi resistência e foi suporte no passado. Então aqui ele era uma resistência, tá? Aqui foi quebrada a resistência, o preço subiu, ele se tornou suporte. Aqui foi quebrada a resistência, aí ele sobe, desce, toca, se transforma em suporte e sobe de novo. E aqui ele vira um suporte. Então aqui ele é um target de longo prazo. Foi passado no 120, um sell order, ok? Por que no 120? Aqui eu tinha um suporte no 1240, tá? Então, se eu marcar essa linha de suporte aqui, ele já ficou bem abaixo dela, tá? Vou deixar marcadinho. E aí, no 120, ó, ele está tocando praticamente agora. Então, é bem simples de entender. Eu vou coincidir a minha linha de tendência de baixo, tá? Se eu conectar 3 pontos lá em cima e esticar aqui, ó, eu tenho uma linha de tendência de baixa, ok? Vou ter a minha retração, o ponto 2 e o ponto 3, tá? E se fizer um requiache de baixo aqui, então vai bater certinho com
com a minha entrada. Vamos só conferir GBP-CAD, GBP-CAD, M120 Cell. Ok, está no 120, tá. Se ele romper, eu tenho aí, obviamente deve ter alguns outros targets por aqui, mas eu tenho um target de longo prazo muito bom, né? Teria mais ou menos aí uns 325 pips a meu favor. Então, lembrando que a gente está fazendo a gestão de forma conservadora, não seja tão agressivo, que aí é o problema de você perder, quebrar a tua conta, muito fácil. Módulo automático manual, o stop loss pode deixar no automático. Trabalhar pelo valor real da conta, né? Por que valor real da conta? Porque você pode ter outras ordens abertas. Vamos supor que você tenha 3 mil dólares na sua conta, ele não vai fazer o cálculo em cima do 3 mil dólares. Se você tiver float negativo, ou você tiver algumas ordens que ainda estejam negativas e flutuando, então você não vai ter mais os teus 3 mil, você pode ser que você tenha 2.900, tá? Mas essa ordem não quer dizer que você vai perder, ela pode estar naquele momento negativo, mas então ele vai pegar, vai fazer o cálculo em cima dos 2.900 e não dos 3 mil, ok? Risco 0.2, perfeito. Meu stop loss no 120, 12 pips de stop, tá? Quando eu tocar no primeiro TP1 já protege? Não. Vamos pedir para ele esperar, não vai abrir a ordem agora não, porque a gente faz sempre a confirmação, tá? Então eu faço sempre uma confirmação. GBP-CAD M120 Cell. Então vamos lá primeiro o que ele vai procurar é um Cell. Vamos colocar no módulo automático, ok? E pronto. E sem problema algum. Vamos para o próximo par, GBP-USD Cell em 60. Vamos ver aqui como é que está o nosso GBP-USD. Isso. Então vamos colocar aqui. A gente tem que fazer todo o estudo para explicar como que a gente chega como que a gente vai colocar. Então aqui nós temos aí nosso suporte nessa região, tá? Vários spikes tal, mas aqui a gente tem os 3 pontos de toque. Perdeu, quebrou o nosso suporte, tá? Vamos ver aqui o outro ponto aqui, mais ou menos nessa região. Aqui deu para observar que ele deu uma lateralizada, ok? Nessa região ele deu uma lateralizada. O próximo target dele pode ser aqui. Tá? Vamos deixar o target dele aqui, ou pode ser aqui um pouquinho mais embaixo, tá bom? Aqui já está meio perto do preço. Vamos colocar um pouco mais para baixo, sem problema algum, tá? Porque ele vai passar por aqui. Tá? Se quiser, vamos deixar aqui, ó. Perfeito? 180. Vamos colocar no nosso 240. Ó, ação do preço para X-Action. Tá vendo aquela linha de suporte, aquela lateralização? Ele transformou aquela lateralização em o que? Tocou na lateralização e veio para baixo. Então, o possível target dele aí seria uns 152 pips para mais, tá? Vamos ajustar a nossa... Essa aqui é a lateralização do 480. Então, deixa eu esticar um pouquinho essa lateralização do 480. Aê. 120, vamos puxar um pouquinho no 120, tá lá, nossa lateralização quebrou, fez um bom setup aí de venda, não um clássico, tá? Tem muita gente que tem dificuldade quando o preço sai um pouquinho da média móvel, sem problema algum, mas aí ele entrou no canal de baixa novamente, ele sentiu lá aquele suporte lá do 120 e do 240, ele saiu daquela lateralização. Aqui você tem o seu ponto 2, 3, para quem vendeu aqui tudo bem, ou foi passado aqui no 60, um sell order. Então, tá lá, 60, sell order, tá? Aí aqui no 60, vamos voltar aqui, colocar o nosso robô gestor, né? Vamos usar esse nome, né? Tem gente que me cobra, é um robô, é um EA. É um acessório, é uma ferramenta, gente. Isso aqui vai te ajudar a melhorar o que você é realmente, tá? Muita gente fala, eu não tenho condição de ser trader. Não, você tem condição de ser trader. Mas você precisa acreditar em você,
tá? Não transferir responsabilidade para outras pessoas, seja você o gestor da sua conta, ok? Isso é super importante. Cuidado com o seu risco aí. Então, aqui só uma dica, né? Aqui, como a gente está trabalhando com M60, a gente vai colocar 7 pips de stop loss. Deixa eu ver se está tudo certinho. 0.10 de risco, tal. Ó, vou dar um OK. Aqui é o Sell Order. Então, primeiro vamos colocar o Open Trade Mode. No automático não, perdão. Trade Search For. Ele está procurando uma ordem de... Ó, já apareceu aqui. Se tivesse no modo automático, ele teria aberto, né? Um Sell. Ok, vou colocar não. Tá? Eu quero uma ordem de sell. Eu acredito que ele abra a ordem. Tá? Já está até preparado aqui na hora que eu der o módulo automático. Tá? Então vamos colocar aqui o automático. Ver se ele vai abrir. Já abriu a ordem de sell aí. Então vamos deixar perfeito, sem problema algum. Tá? Vamos colocar. Vamos passar para o próximo par, que é o NZD-CHF. Vamos ver se é o último par. NZD-CHF M60 Sell Order. Então vamos lá. Top Down Approach. Estou vendo aqui que ele está caindo. Vamos ver se dá para pegar, né? Difícil, né, de marcar esse par aqui, mas a gente tem aqui, ó, basicamente um suportezinho aqui. Se você olhar lá para o passado, fica melhor. Vamos colocar a nossa linha de tendência aqui, nosso próximo target aqui, tá bom? Aqui a gente tem gente que marca de forma horizontal, não está errado. Você pode marcar a tua resistência aqui, certo? Sem problema algum. Ou se você quiser marcar na diagonal também, tá? Desde que você conecte 3 pontos, então você tem que pegar deste ângulo aqui em cima, tá? Aqui são spikes, então a gente vai fazer um pouquinho de ajuste. Isso aqui às vezes é uma especulação de alguma notícia, então você teria aqui ou aqui, tanto faz, não preciso deixar, não me importa. Aqui eu vou deixar, sem problema algum. Vamos lá pro 480. 480. Aí sim, no 480 eu tenho uma quebra de linha de tendência. Então vamos fechar aqui tudo. Eu tinha uma quebra de linha de tendência aqui, tá? Mais ou menos nesse ponto, 3 pontos. Por quê? Linha LT, linha de tendência de alta. O preço toca, sobe, quebrou, cruzamento das médias móveis. Ele está aqui neste ponto, 240, tá? Em tendência agora de sell. No 120, ele já fez o pullback no 120, já voltou lá no 120, e aí a gente tem no nosso 60, foi passado o quê? Um sell. Por quê? Ele vai ter que voltar, né? Então, o preço vem aqui, volta, ok? E aí a gente colocou para que ele dispare só no sell, que ele rompa realmente esse fundo aqui. Então, deixa eu fazer a checagem do NZD-CHF. Vamos dar uma olhada aqui no meu NZD-CHF M60 Sell. Perfeito, então vamos lá. Lembrando que é o M60, a gente diminui aqui um pouquinho o stop, né? Vamos colocar aqui, já vamos para o stop loss. 7 pips, 7 pips. Quando tocar no TP1 para ele já proteger, não. Mas não é interessante? Não, não é, gente. A gente vai pegar operações mais longas, né? Não tem que ficar pegando operações curtinhas, não, né? Tem que operações longas, que é o diferencial da tua conta, né? Da tua forma de gestão, ok? Vamos dar um ok lá e vamos conferir tudo. Então, primeiro o M60. Eu quero uma ordem de sell. Então, está procurando sell e jogo ele para o módulo automático. Opa, faltou alguma coisinha lá, né? Muita atenção. Vamos voltar aqui para o esperar. Olha lá o risco. Tá alto esse risco. Não podemos esquecer, é 0.2, tá? 0.2. Por que esse risco baixo?
Porque eu estou procurando operações longas. Aí 0.2, agora eu coloco sell ordem e no módulo automático. Por que, né, o risco tão baixo? Bom, primeiro de tudo, você pode se dar ao luxo de perder algumas operações, mas como o risco é baixo, você pode aí ter um drawdown, você vai ter um drawdown baixo, ou seja, se você somar as horas, tudo que você perdeu, o teu stop loss, ele vai ficar pequeno. E às vezes, numa operação dessa, de 0.2, tá, ela vai buscar 3, 4% de lucro da sua conta, tá, porque você acaba pegando 600, 700, 800 pips. Por isso que é interessante você trabalhar com risco baixo. Não é interessante você quebrar a sua conta, a sua banca. Ter paciência, tá? Então tenha paciência. Não queira ficar milionário do dia para a noite, tá? Que isso acontece em, às vezes, um golpe de sorte. Então eu conheço muitos traders que abriram uma operação muito alavancada, aí no mesmo dia fizeram assim um valor assim super expressivo. Então eles já se achavam os traders, tá? E aí vinha aquelas promessas de rentabilidades, que eu pago tanto porque eu sou bom, e aí por fim aquilo ali só foi um golpe de sorte, tá? Então não confunda golpe de sorte, tá, com realmente análise gráfica, uma estratégia que funciona, uma que já vem aí há 10 anos no mercado sendo trabalhada, tá? Então pense nisso, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com Alexandre Viana, ok? Com a nossa participante também, a Carla Ferreira, pelo e-mail setup123forex@gmail.com, tá? Os vídeos vão ser publicados também no Instagram, o Skype também, se vocês quiserem entrar pelo Skype. Lembrando que no Instagram é setup123forex, no Skype setup123forex@gmail.com, tá? E é o nosso canal do YouTube, Setup123forex. Vejo vocês na próxima. Muito obrigado pela atenção. Até mais.